E o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, admitiu que pode ser candidato a presidente nas eleições de 2022. Aspas para ele: em 2022 eu vou estar em praça pública, lutando por algo em que eu acredito. Se o Democratas acreditar na mesma coisa, eu vou. Se o DEM achar que ele quer outra coisa, eu vou procurar o meu caminho. Como candidato ou carregando o porta-estandarte do candidato em que eu acreditar. Mas que eu vou participar ativamente das eleições, eu vou. Quando questionado diretamente pela Band News TV se participaria como candidato à presidência, ele respondeu: a presidência ou a vice-presidente, né? Candidato a presidente ou a vice-presidente. Ele lembrou, no entanto, que há possibilidade de se concorrer a outros cargos em 2022, como governador e senador, e descartou entrar no pleito para deputado federal, cargo que ele já ocupou por 2 mandatos. Fiuza, queria ouvi-lo sobre essas declarações do Mandetta e especialmente, né, essa ideia da chapa dele com o Sérgio Moro, né? Que essa foi a ideia dele, né? Talvez o Mandetta como cabeça de chapa e o Sérgio Moro de vice. Fiuza, o que você acha? Até que enfim o Mandetta falou a verdade, né? Até que enfim ele disse que veio e mostrou quem ele é, um aventureiro, né? Ele é um aventureiro. Nós tivemos um ministro da Saúde em plena pandemia que era um aventureiro, né? Então, os cálculos do Mandetta eram todos esses, quer dizer, relembre você, né? Horas e horas de entrevista coletiva de um ministro, você ali diante da sua televisão, preocupado, preocupada, apreensivo, né? O que seria aquela pandemia, qual seria o tamanho real daquela pandemia, o que você deveria fazer, e agora você sabe que aquele que parecia com aquele coletinho, que parecia uma autoridade, era um político num palanque, usando aquilo como um palanque. Qual é a prova disso? O Mandetta fez 2 coisas principais. Uma, projeções, que não era o papel dele, nem jamais seria de um ministro da Saúde, e projeções furadas, que ele continua, aliás, fazendo. O pico do Mandetta já é uma instituição famosa na política brasileira. Dizem que será em outubro de 2022, o pico do Mandetta. E a outra coisa que o Mandetta fez foi pregar religiosamente o lockdown, dizer que a população não poderia circular. Ele deixava ali aquela névoa, porque agora ele está admitindo, ele é um aventureiro, ele é um arrivista, né? Ele é uma pessoa que está de degrau em degrau, trampolim em trampolim, tentando ascender na política, né? Então, a diretriz que ele dava era essa, meio nebuloso e tal, mas dizia, olha, na dúvida, fique em casa. Isso não é uma diretriz responsável, não era nem uma diretriz conservadora, né? Tinha outros modelos, tinha outras possibilidades. A própria OMS chegou a dizer que em países como o Brasil, emergentes, com população socialmente vulnerável, a circulação relativa e controlada não só era permitida, como era desejável, para que não houvesse o que há agora. Atestado pela Oxfam, 12 mil pessoas morrendo todos os dias de fome no mundo, por causa do lockdown. O lockdown que o Mandetta afirmou, dizendo que estava afirmando em nome da ciência. Falou sempre em nome da ciência, naquele palanque que ele estava. E a gente viu o grande finale do Mandetta no cargo, né? Que aí deve ser a isso que ele se refere quando fala em revolução, que foi depois de pregar durante mais de um mês que ele ficou ali, 24 horas por dia, ele sair do cargo sem máscara, se abraçando, se beijando e dançando em ambiente aglomerado com seus auxiliares, né? Essa cena, se o Mandetta vier a ser candidato a alguma coisa, ela vai ser a principal peça, ela tem que ser a principal peça de campanha do Mandetta, para ele dizer, olha, este aqui sou eu, né? Eu preguei a total confinamento, o total isolamento entre as pessoas, e eu saí do meu cargo dessa maneira. Sobre o Sérgio Moro, ainda é nebuloso, né? Por que o Sérgio Moro saiu? A gente não sabe, nem ele sabe. Outro dia a gente viu, não teve a ver com a pandemia. Bom, então foi interferência na Polícia Federal,
depois foi crime de responsabilidade, depois pode ter tido a ver com a pandemia, ou com a empatia, ou com a antipatia. Então tá aí uma boa chapa, Vitor. Mandetta e Moro, Moro e Mandetta, eles estão falando a mesma língua. É isso, Ana? Tá saindo do armário político, Mandetta candidato, Ana? Acho que já começa com descrédito, né, Vitor? Porque a gente agora, qualquer coisa que saia da boca do Mandetta, a gente vai sempre desconfiar, voltar a fita e olhar o comportamento que ele teve durante a pandemia, ali no comando, né, da área da saúde, num dos momentos mais históricos, né, da humanidade em relação a doenças e vírus, e a gente viu que em alguns momentos a gente desconfiava, a gente falava, mas ele está literalmente fritando o governo, colocando o presidente e seus apoiadores, muitas pessoas ali da base do governo numa frigideira quente. Nossa, alguma coisa tem aí, ou ele está muito certo, ou ele está muito errado, ou ele tem outros propósitos. E agora as coisas começam a aparecer, né, de uma maneira mais clara, e eu acho que tanto ele quanto o Moro vão tentar, se o Moro realmente for esse o caminho do ex-ministro Sérgio Moro, entrar nessa seara aí de tentar uma chapa com o Mandetta, eu acho que a gente vai ver os dois tentando se colocar como outsiders, né? Como, não, nós saímos do governo e nós somos os outsiders, mas de outsider o Mandetta não tem nada, né? O Mandetta é deputado federal e está ali dentro do esquema todo ali do Congresso já há muitos anos. O próprio Sérgio Moro hoje também de outsider não tem nada, foi ministro da Justiça nesse governo, já saiu, já abandonou a magistratura, então a gente já entrou aí em toda a seara, em todo o discurso político, então eu acho que não é nada surpreendente. O que ficou mais claro agora é que o discurso antes, que nós tínhamos dúvidas se ele estava muito certo, se ele estava muito errado, ou se ele tinha propostas e pensamentos políticos, agora ficou muito óbvio que o que ele fez lá atrás era exatamente já plantando algumas sementes aí no caminho político dele. E aí, Augusto? Vitor, o Sérgio Moro deu alguma declaração dizendo que concorda com isso ou não? Só para eu me Não, situar. o próprio Mandetta cogitou isso. Cogitou-se, então, o Mandetta repercutiu. Vamos lá, o Mandetta, ele se acha muito mais esperto do que ele é pouco esperto, né? Primeiro, você precisa achar que o teu eventual parceiro é idiota para lançá-lo como vice. Ninguém se lança a vice. Quem se lança a vice, o único caso que eu vi foi da Marta Suplicy, mas aí tudo é permitido. Se você quisesse, se você se satisfizer com a candidatura a vice, você se lança candidato a presidente. E aí, numa negociação, você vira vice. Estou dando o benefício da dúvida ao Sérgio Moro, porque eu acho que ele peca pela ingenuidade excessiva em política. Até ele não tem experiência política, mas eu não acho que ele entraria numa parceria dessas condenada à derrota. O Mandetta, ele foi usado por várias pessoas como uma referência para dizer que ninguém fazia nada. E ele, pelo menos, dava entrevistas coletivas. O Mandetta teve 1 ano e meio para tornar menos repulsiva a situação do sistema de saúde pública do Brasil. Isso seria explorado contra ele na campanha. O Mandetta é condenado, é um candidato condenado a ter 2%, 1%. Qualquer um pode ser candidato à presidência da República. O Cabo Daciolo foi. O Boulos será, pela segunda vez, ele é candidato a tudo. O Ciro,
Gomes, fortíssimo candidato a ser derrotado pela 4ª vez em 20 anos. Não é brincadeira. É rumo ao tetra. Então, ser candidato a presidente, qualquer um pode. Agora, achar que tem chance, você precisa estar conversando só com sabujo, que fica te estimulando. No caso do Sérgio Moro, eu continuo, né, sempre registrando aqui, que ele deveria ficar em quarentena durante um tempo. Acho que ele voltou aí à floresta, né, política muito cedo. Deveria curtir durante um tempo o papel histórico que ele efetivamente desempenhou, e isso ninguém tira dele. Haja vista a reação da OAB, não quer sequer que ele seja advogado, não quer que ele sobreviva com a profissão que exerce naturalmente o juiz aposentado, que é a de advogado. Isso mostra o medo que tem deles, os bandidos. O Moro cometeu muitos erros e vem cometendo, né? E eu, para manter a boa-fé, eu vou acreditá-los à ingenuidade. Agora, o Moro, ele é atacado, não aqui, evidentemente, aqui estamos examinando os aspectos críticos aí, os erros que ele comete, os aspectos críticos do comportamento e os erros que comete. Mas não tenha dúvida, abstraindo essas poucas exceções que nós representamos, o pessoal tem ódio do Moro pelas suas virtudes e não pelos defeitos. O PT não está bravo com o Moro porque ele não deveria ter saído durante a pandemia. Está bravo porque prendeu o Lula. Então é sempre bom deixar claro que a Lava Jato foi um avanço civilizatório para o Brasil, e o Moro, bem ou mal, é ele quem encarna essa operação, que foi a mais bem-sucedida operação anticorrupção de todos os tempos, antes que recomece a conversa fiada do preso político, que é apenas um ladrão, corrupto e lavador de dinheiro, que é o Lula.